Canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, nós convidamos você para estar conosco, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava nu com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, o Evangelho nos convida a meditarmos e a colocarmos em prática essa verdade. Não como uma moeda de troca, mas como uma forma de nos aproximarmos do Senhor, de fazermos como o Evangelho nos fala, como se estivéssemos fazendo para Ele. Porque é isso que o Evangelho vem nos falar, dessa verdade, que todas as vezes que fizermos isso a um dos pequeninos, é ao Senhor que estamos fazendo. Então que eu possa me corrigir. Não é como se estivéssemos fazendo a Ele, não. Mas é estarmos fazendo para Ele. Essa é a verdade do Evangelho desse dia. Todas as vezes que damos de comer, de beber, que vestimos o que está nu, que visitamos os doentes, os presos, fazemos para o próprio Senhor. E essa verdade precisa nos preencher, porque isso nos conduz para o céu, isso nos faz justo,
Cristo nos coloca à direita de Deus Pai. Mas essa verdade precisa prevalecer não como uma moeda de troca, não, mas como um critério, como uma forma de colocar o amor em prática, de fazermos para o próprio Senhor. Porque se nós não estabelecermos isso como critério, que ao fazermos a esses pequeninos, fazemos para o Senhor, nós vamos nos deixar levar pelos nossos critérios, pelas nossas verdades. E aí perdemos o céu, porque nós vamos correr o risco de olhar para o outro e achar que nós não devemos ajudar. Vamos correr o risco de olhar para o outro e julgarmos, nos acharmos superiores e perdermos o céu por isso. Então hoje, nessa segunda-feira, nós somos convidados não apenas a lermos e relermos e refletirmos esse Evangelho, mas principalmente a colocarmos ele em prática. E o dia para colocarmos ele em prática é hoje. Porque nós temos o hoje para fazermos a vontade de Deus, porque o amor nos pertence. E essa verdade precisa encher o nosso coração hoje, para que possamos colocá-la em prática. Colocar em prática aquilo que o Senhor sonhou para mim, para você e para todo aquele que neste dia ouve essa parábola, desde o início dos tempos, desde a construção, da criação do mundo. Deus pensou isso para mim e para você. Então que possamos compartilhar essa palavra, essa verdade, para que ela alcance mais e mais pessoas. Possamos imaginar se todo aquele que nesse dia ouvir essa palavra se decidir a colocá-la em prática, como não será melhor o nosso mundo, a nossa sociedade? O reino de Deus se estabelecerá no nosso meio. Então possamos refletir esse Evangelho nesse dia, pela graça, pela intercessão do Espírito Santo, colocarmos em prática. Colocarmos em prática essa palavra que se concretiza nesse amor de Deus por cada um de nós, que nos chama de justo, que nos coloca à direita de Deus Pai, que nos dá a graça de fazermos ao outro, fazendo para Ele mesmo, de olharmos o irmão e vermos Jesus. Não é para o irmão, mas é para o Senhor que eu faço. O Espírito Santo nos conceda nessa segunda-feira a graça de colocarmos esse Evangelho neste dia. Que Ele nos lembre todos os dias o que nos define justo, o que nos conduz para o Deus Pai, o que nos coloca à direita de Deus Pai, o que nos conduz para o céu. É a prática do amor, da caridade, não como uma moeda de troca, não, mas como aquele que faz para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Que Ele nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.